Salma de Palmas? Seria uma parente da Salma Hayek, que nasceu em Palmas, Tocantins? A Janja tem o português do Lula com o raciocínio da Dilma. Aliás, primeiro a biscoiteira fala das milhares de mortes, rindo, e depois chorando pede a Salma de Palmas. Que loucura é essa, mano? Em terceiro lugar, mas não menos importante, a blogueirinha do Planalto disse que a ditadura militar matou milhares de homens e milhares de mulheres. Milhares e milhares de milhões de bilhões. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas daí tinha tanto número. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, instalada pela própria Dilma, o número oficial de mortos pela ditadura é de 434, em 20 anos. E isso contando os que eram justiçados pelos próprios companheiros comunistas. Muito menos do que morreu em apenas um dia de repressão na China, no chamado massacre da Praça da Paz Celestial. A Janja. A ditadura brasileira matou milhares de homens e mulheres. Os chineses. Ih, amadores, isso aí o grande líder mata em uma segunda-feira parada. Só nos 10 anos da Revolução Cultural Chinesa, Mao Tse-tung matou 20 milhões de pessoas. Ou seja, curioso escolher logo a China para denunciar os horrores da ditadura, né? Pensa comigo. A mulher quer discutir horrores de um regime autoritário no país mais autoritário do mundo. Essa topeira sabe que está falando em um país com ditador e partido único? Pois é, se você achava que a vergonha alheia da Janja já tinha atingido o limite, segure esse kimono. A trocadora de fraldas do Lula resolveu atravessar o planeta rumo à gloriosa ditadura comunista da China para lançar um filme sobre os horrores da ditadura militar brasileira. Uma ditadura de 20 anos que matou cerca de 400 pessoas, sendo apresentada como espetáculo de denúncia para o Partido Comunista Chinês, que matou mais de 30 milhões de pessoas e mantém 1 bilhão e 400 milhões de habitantes em regime semi-escravo até hoje. Mostrar filme da ditadura brasileira para chinês é como dançar a eguinha pocotó na fábrica de cola. Ainda Estou Aqui é praticamente um desenho da Disney infantil, perto do que acontece lá. É como a Janja mostrando um desenho de criança do jardim da infância para o Michelangelo. Ele vai olhar e falar, tá bom. O nível de falta de noção é tão alto que a gente começa a suspeitar que a Janja estudou história com o Didi Mocó e geografia com a turma do Telecurso 2000, mas só até a 4ª série. Take action to end poverty now and to combat climate change. A mulher pisa num país onde o partido controla cada aspecto da vida humana, da religião ao banheiro. E ali, no altar do autoritarismo real, ela encena uma ode à resistência da esquerda contra a opressão no Brasil. Janja subiu ao palco, gastando dinheiro público e ostentando uma autoridade que ela não tem. Afinal, ninguém votou nela. Nenhum cargo, nenhum mandato. Só uma bolsinha da Louis Vuitton paga por você, contribuinte. E ali, diante de generais chineses com mais sangue nas mãos do que o Fred Krueger numa rave, ela fez um discurso sobre os perigos da repressão estatal. Quase dá vontade de aplaudir, mas aí você lembra que ela não sabe nem pedir aplauso direito. Vídeo clássico. Uma salva de palmas para a presidenta Dilma. Pensando bem, Salma até que faz sentido, já que o evento parecia mesmo um velório da inteligência. A mulher não sabe português, não entende de história e claramente não tem noção de geopolítica. Talvez ela tenha confundido a China com um documentário da Netflix. Talvez ache que Xi Jinping é o novo integrante do BTS. Ou talvez ela tenha achado que ditadura é um tipo de penteado. O mais assustador é pensar que Janja achou que estava arrasando. Acredita que foi lá fazer um ato de resistência, de denúncia, de coragem, quando na verdade tudo que fez foi exibir o Brasil como uma republiqueta de banana em turnê mundial de constrangimento.
Posar de vítima de ditadura de 60 anos atrás, em plena China. Eu te garanto que em nenhum momento ela percebeu a ironia da situação. Isso sem falar que a Janja ignorou os milhares de presos políticos da ditadura atual do Brasil, que já matou pessoas como o Clezão. Aliás, nem o Clezão e nem os presos cometeram um crime tão grave quanto o da Dilma. E assim, Janja segue sua missão pessoal. Não satisfeita em passar vergonha no Brasil, ela foi fazer vexame em escala internacional. Gastou nosso dinheiro para servir lacração requentada no banquete dos tiranos. E o nome do filme? Ainda Estou Aqui. Pois é, Janja, a gente sabe, a gente sente. A pergunta é, por que você ainda está aí? Porque nós, sinceramente, já queríamos que você tivesse ficado em silêncio. Ou no mínimo, lá na China mesmo. Cada vez que a Janja abre a boca, é tanta desmoralização para o regime stalináceo que a gente vai ter que agradecer a ela. Em vez de cala a boca, Magda, eu imploro, fala mais, Janja. Você tá de parabéns pela falta de noção. Uma salva de palmas para a Janja. Se tá ruim pra você, imagina pra mim que sou a cara da mulher do Lula. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.